Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as regiões de suporte e resistência. Eu quero te explicar como que eu faço para traçar essas linhas, como que eu faço a interpretação dessas regiões de interesse do mercado, para você saber as melhores oportunidades que podem surgir para você comprar uma ação boa quando ela estiver barata. Aproveitando também o contexto, a gente vai aprender um pouco a mexer na plataforma Xstation 5. Vou te ensinar aonde estão essas linhas na plataforma, como que você pode fazer para traçar, como que você pode arrumar as configurações, os pontos que você quer deixar essas linhas, trocar as cores, enfim, para que você possa ter uma leitura mais assertiva do mercado. Então vem comigo para você aprender. Bom pessoal, começando então a nossa aula aqui no Bolsa Fácil, para que você possa aprender como traçar, como identificar as regiões de suporte e resistência no gráfico, que são muito importantes para você que vai investir na Bolsa de Valores, porque essas regiões elas podem indicar um provável interesse do mercado para comprar ou para vender. Bom, essa aula aqui também tem o intuito de ser um tutorial para que você aprenda a mexer em algumas ferramentas da plataforma Xstation 5, essa plataforma que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do canal. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você baixar uma conta demo gratuita, se caso você quiser ter acesso aos mercados internacionais e também às ações dos Estados Unidos para você começar os seus estudos aí na Bolsa de Valores. Tenho aqui a minha área de trabalho, o meu gráfico está vazio, deixei de propósito para a gente começar o passo a passo para você ver como que funciona. E aqui, ó, no canto inferior esquerdo, a gente tem esse sinal de mais, que é onde a gente pode procurar a ação que a gente quer investir. Vou clicar aqui, ó, e vai aparecer esse campo para a gente poder digitar. Nesse exercício eu vou utilizar como exemplo as ações da Microsoft para que você possa entender. Então a gente vai identificar aqui, ó, o ticker da Microsoft é MSFT.US, então ação americana listada nas bolsas de Nova York. E a gente pode adicionar. Vai carregar o gráfico e a primeira coisa que você precisa observar, só confirmando aqui então, o ticker, tá? MSFT, o ticker da Microsoft. E aqui, ó, a gente vai ter o time frame, o tempo gráfico que você também pode escolher. Eu invisto em ações no longo prazo, então eu prefiro, tá, gráficos longos, como por exemplo, o gráfico semanal ou o gráfico mensal. Eu acredito que esses gráficos longos eles são mais fáceis de você operar, porque eles excluem ali os ruídos de curto prazo e é totalmente compatível também com o seu tempo. Eu tenho muitos alunos, muitos seguidores, o pessoal o dia inteiro na correria do trabalho, não tem tempo para olhar a plataforma. E no gráfico longo é possível você, com poucos minutos aí na sua semana, fazer o estudo das ações, que fica mais fácil para você poder encaixar na sua rotina. Então aqui para esse exercício das ações da Microsoft, vou deixar no gráfico mensal. Primeira dica que eu te dou, aqui na Xstation, se você rolar a bolinha do mouse, se você rolar para frente, ela vai aumentar o zoom, e se você rolar para trás, para baixo, ela vai diminuir o zoom. No gráfico mensal, a gente consegue ter um histórico de um período bastante longo das ações para que a gente consiga traçar as máximas e as mínimas e você ter uma ideia da região de preços que o papel se encontra. Então aqui eu afastei todo o zoom possível nas ações da Microsoft no gráfico mensal e se a gente clicar com o botão esquerdo e segurar nessa régua aqui da direita, ó, a gente consegue também achatar o gráfico, ou se a gente clicar com o botão esquerdo aqui em cima da área de trabalho e arrastar, a gente também consegue movimentar o gráfico para cima, para baixo, e também aqui, ó, acionando aqui, desselecionando, né, tirando o ticker desse quadradinho aqui, ir para os dados mais recentes, você também consegue, vamos aumentar um pouco o zoom aqui, ó, você também consegue ir para frente ou para trás,
clicando e segurando com o botão esquerdo do mouse, fazendo o arrasto. Vamos então continuar o nosso exercício. O que eu gosto de fazer? Já está liberado aí. O que eu gosto de fazer? Antes de começar, para o período mais recente, eu gosto de identificar a máxima e a mínima do gráfico. Então a gente vê que mais ou menos por aqui foi a região de máximas da Microsoft e mais ou menos por aqui foi a região de mínimas da Microsoft, para a gente ter uma ideia de longo prazo, uma ideia panorâmica se o preço das ações, se eles podem estar caros ou baratos. Então vamos pegar aqui do lado esquerdo, ó, da sua área de trabalho, aqui você vai ter a sua caixa de ferramentas e cada botão desse, ele ainda traz várias funcionalidades que a gente vai ver. Dentro de cada janela, dentro de cada botão, existem outras subferramentas para que a gente possa conseguir operar no nosso gráfico. Então, a primeira ferramenta que eu vou usar é a ferramenta de cruz. Se você pressionar também a bolinha do mouse, a roldana aqui do mouse, ela também vai ativar essa ferramenta cruz para que a gente consiga medir ali as máximas e as mínimas que a gente quer. Então, vamos clicar aqui em cima, ó. Crosshair, a ferramenta aí de cruz, olha lá, ó, vai abrir para a gente essa cruz e nessa janela aqui do lado esquerdo, ó, a gente consegue ver o preço de abertura da vela, Open, o preço de fechamento, Close, as máximas e as mínimas, então ali o High e o Low, que é o que vai realmente importar para a gente. Nesse ponto aqui, que é uma máxima do mercado, ó, vamos anotar então o high, tá? Então a gente teve ali a máxima das ações da Microsoft em junho de 2024 na região de 468 dólares e 30 centavos, para que a gente possa ter essa ideia. E aqui, ó, ali em mais ou menos comecinho ali de 2009 nós tivemos essa região de mínimas. Vamos ver se em fevereiro então de 2009 nós tivemos as mínimas ali em 14 dólares e 90 centavos, para que a gente possa ter uma ideia. Muito bem, então vamos clicar aqui de novo em cima da ferramenta cruz para a gente desselecionar. E aqui, ó, nesse botão que a gente vai ter essa linha diagonal, a gente vai ter o menu, a gente vai ter a caixa de ferramentas de linhas. A gente tem aqui as linhas que a gente pode usar. E nessa aula tutorial eu quero te mostrar como que funcionam as linhas horizontais para que a gente possa traçar suporte e resistência. Então eu vou clicar aqui na linha horizontal que eu quero. Importante, tá? Se você segurar o Shift quando você vai traçar essa linha, ele vai funcionar como um ímã. Então ele já vai ali para a região de máxima ou mínimas da vela, de abertura, de fechamento do ponto que você quiser. Vou segurar o Shift e arrastar, ó, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar, porque eu quero que ele puxe, que ele faça um ímã aqui na região de máximas aí de 468 dólares e 30 centavos. Depois, se a gente quiser configurar essa linha, basta você colocar o mouse em cima dela, você vai ver, ó, que ela vai ficar maior. E aí você pode clicar com o botão direito ou 2 cliques com o botão esquerdo para que você venha aqui, ó, em configurações. Nas configurações, se caso você quiser arredondar o valor, por exemplo, você pode escolher se você quer uma linha contínua ou uma linha tracejada. Você pode escolher a cor. Para as máximas eu gosto de usar esse roxo aí para deixar bastante evidente. E até a espessura que você quiser da sua linha. Uma vez feito a configuração, você também pode escolher aqui a visibilidade, em qual período que você quer que essa linha apareça. Uma vez feita essas configurações, você pode clicar em aplicar, que vai estar lá a sua linha, então, que a gente definiu como uma linha de máximas. E depois, vamos clicar aqui de novo, ó, nas linhas, então, linha horizontal, vou segurar o Shift, porque agora eu quero caçar esse ponto aqui de mínimas do mercado, que a gente identificou como sendo a região de 14,87. Mesma coisa, posso clicar aqui com o botão direito, configurações. Para essa região de mínimas, vou utilizar esse tom de azul. A gente pode até arredondar também o preço aqui para ficar mais fácil. Aplicar,
Então a gente já conseguiu aqui no gráfico mensal das ações da Microsoft, a gente já conseguiu ter uma ideia, ó, que historicamente aqui a mínima do papel foi ali na região de 14 dólares e a máxima do papel foi na região de 468. E os preços trabalhando nesse nível aqui de 382, a gente já consegue entender que a Microsoft, nesse momento, comparando com o seu histórico, ela tende a estar num patamar mais caro. A gente pode aumentar um pouco o zoom, então estou rolando a bolinha, a roldana do mouse aqui para frente, vou segurar aqui e arrastar, fazer o ajuste que eu quero para ter uma ideia do mercado. E o que a gente precisa entender se a gente quiser traçar aí as linhas de suporte e resistência? A gente precisa entender a movimentação dos preços. Então, olha só, o mercado ele vinha subindo, chegou nesse ponto aqui, ó, ele bateu como se fosse uma parede, no caso aqui da resistência, como se fosse um teto. Então, ele bateu, ele parou de subir e começou a cair. Esse movimento aqui, ó, de V do mercado, parou de subir e começou a cair, a gente entende como sendo uma região de resistência. Depois a gente segue na leitura, ó, o mercado vinha subindo, bateu, nesse ponto aqui parou de cair e começou a subir, fez o V, então a gente entende que é uma região de suporte. Olha esse outro ponto aqui, como o mercado vinha subindo, ele bateu, parou de subir, voltou a cair. E olha aqui que interessante, ó, uma região também próxima, né? Como a gente começa a entender, como a gente consegue começar a visualizar as regiões de interesse do mercado. Nesse ponto aqui, ó, parou de cair, começou a subir, então a gente vê como sendo um novo suporte. Depois, as ações da Microsoft, elas vieram aqui para fazer essa máxima, o mercado corrigiu de novo, batendo aqui uma região de suporte. Então, não é difícil de entender. Não é difícil de entender a movimentação dos preços, como ele vai se desenvolvendo, e isso aqui tende a ser poderoso para que você entenda o principal conceito aí do investidor de longo prazo para você ganhar dinheiro na bolsa, que é justamente você ficar de olho para você comprar ações de boas empresas quando elas estão mais baratas. Vamos fazer então aqui o exercício, né, para que a gente possa traçar essas linhas. A gente teve aqui então, sempre recomendado, tá? Recomendado também que você faça o quê, ó? Que você comece a fazer a sua leitura do nível de preços mais recente para o passado. E aí a gente vai conseguindo fazer os ajustes, a gente vai conseguindo identificar essas regiões de interesse do mercado. Tivemos aqui então esse fundo, esse suporte interessante. Vamos traçar uma linha. Então, aqui na Xstation, ó, de novo, o botão de ferramenta aqui de linhas, linha horizontal, vou segurar o Shift, porque eu quero que ele faça o ímã aqui, ó, na parte de baixo, na mínima dessa vela. Muito bem, conseguimos ali traçar esse suporte, vou clicar com o botão direito, configurações, suporte, como é um potencial ponto de compra, eu deixo na cor verde, para já facilitar aí o nosso entendimento. Então, diminuir um pouco a espessura para não ficar muito poluído no gráfico. Depois, para a gente prestar atenção, esses pontos aqui, ó, essas duas resistências, então, quando a gente tem o mercado conseguindo romper uma resistência, a gente tem o pullback, né, a execução do pivô de alta, uma resistência rompida, ela tem potencial para virar suporte, pela inversão de polaridade do mercado. Então, essas regiões de interesse, a gente precisa ficar atento também. Vamos traçar mais uma linha horizontal aqui, na máxima dessa vela, e eu quero outra linha horizontal aqui também, na máxima dessa vela. Para essas duas linhas, eu vou trocar a cor, configurações, então vou colocar esse cinza aqui, que pode ser um ponto de interesse. Configurações, vamos colocar esse cinza aqui, que pode ser um ponto de interesse. Deixa eu aumentar o zoom para conseguir te explicar qual que é a ideia, como que a gente pode vir aqui para fazer essa interpretação do mercado. E esse ponto aqui também chamou a nossa atenção, essa potencial resistência. Deixa eu colocar uma cor laranja para que a gente possa fazer a leitura. Então, olha só.
Nós tivemos aqui anteriormente essa região de resistência entre 349 até 366. Uma vez que o mercado, ele bateu, corrigiu, forte entrada dos compradores, rompeu, chegou até aqui para a região de máximas históricas. Depois nós tivemos aqui a correção. Esse ponto aqui do 385 era um ponto bastante importante, porque veio para fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior. A gente pode até começar a entender aqui como uma possível linha de tendência de alta. E daqui ele chegou para fazer esse topo, essa máxima um pouco aqui mais baixo. Então a gente já nesse caso já entenderia como uma possível falha de topo, né? Uma resistência mais baixa do que a máxima histórica. E de lá para cá, as ações da Microsoft elas corrigiram. Só que agora, a gente fazendo esse exercício, essa região aqui que nós tínhamos, que era uma região de resistência, ela pode ter potencial para virar uma região de suporte, despertando o interesse dos compradores. Então, nesse caso aqui, com os preços chegando para trabalhar, primeiro, perto aqui desse último suporte que nós tivemos em 385, e depois, perto dessa região de 366, 349, que era uma região de resistência que foi rompida, virando uma região de suporte, a gente pode entender, a gente pode ter potencial entrada dos compradores, sempre de olho, né? Sempre de olho para eventualmente comprar ações boas quando estão baratas. E se a gente clicar aqui na ferramenta Cruz, a gente ainda consegue ter uma medida. Se a gente clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar aqui para baixo, a gente consegue ter uma medida que nesse momento as ações da Microsoft elas desvalorizaram aproximadamente 20% desde a máxima histórica. E a gente consegue compilar análise técnica com análise fundamental em busca aí dessas melhores oportunidades. Então, a ideia dessa aula aqui, fazer um tutorial para você aprender a mexer em algumas ferramentas aqui na Xstation e também melhorar a sua interpretação, a sua análise dessas regiões importantes aí de suporte e resistência. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, que tem muita aula bacana aqui para você ficar craque em investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.